Olá a todos, estamos iniciando aqui mais um Poderosamente pelo canal Frois Film Play. O tema de hoje, dor emocional. E para batermos aquele papo, a psicóloga Maricele Bernini. Tudo bem, Maricele? Tudo ótimo, Antônio, e você? Bem, muito bem. Bom, dor emocional. O que é a dor emocional? Que tipo de sofrimento é esse? A gente precisa compreender que nós somos um conjunto de coisas, né? Temos o corpo físico, temos o nosso psiquismo. Então, assim como existem as dores, né, do nosso corpo físico, existem as dores emocionais também. E até que ponto a maneira como a gente vive, se comporta, sente, a nossa visão do mundo leva a gente a um limite que faz com que a gente não comece a sentir coisas para que isso vire uma dor emocional. Então, Antônio, o que é uma dor emocional? Uma tristeza profunda, que pode se tornar uma depressão, é uma sobrecarga emocional, que faz com que a pessoa se sinta sempre no limite, tendo dificuldades de relacionamento, de atenção, de concentração. Uma dor emocional pode ser uma raiva intensa, uma mágoa que não passa, pode ser uma dificuldade de atingir um objetivo que vira um cansaço e a pessoa começa a não ter uma boa imagem dela mesma, enfim. As nossas emoções e os nossos sentimentos, as nossas sensações, quando eles se tornam intensos, isso vira uma angústia, como eu disse, né, uma tristeza, uma mágoa que não passa, dói. Isso responde, isso dá no físico também, né? Sente-se no físico. Tem uma parte da psicologia que chama psicossomática, que é quando a gente estuda quando as nossas emoções começam a afetar os nossos órgãos, começa a causar desequilíbrio químico no cérebro. Isso pode causar os mais vários tipos de doença. Por exemplo, uma pessoa que está submetida a uma dor emocional intensa, fica emocionada toda hora, né? Toda hora leva um susto, toda hora vem uma notícia, às vezes de um parente que não está muito bem, e o médico vem, né, com um diagnóstico que não é muito legal, e a pessoa enfrenta uma doença. Então, sempre que essa pessoa recebe a notícia desse familiar que não está muito bem, dói na pessoa. Ela pode desenvolver uma hipertensão, por exemplo. E como lidar com isso? Como lidar com isso? A gente precisa, Antônio, prestar atenção nos nossos limites, porque o ser humano tem a tendência de querer ser bom em tudo, né? Você já percebeu que a gente tem planos de vida, a gente tem objetivos, e nem sempre esses planos e objetivos eles estão dentro das nossas condições, e a gente sempre fica se privando de, por exemplo, eu não me permito errar, eu não me permito ter falhas, eu quero sempre ser perfeita. Isso causa em mim um rebaixamento do que eu sinto por mim mesma quando eu faço isso comigo. Então, quando eu começo a pensar, eu não consegui, eu não dei conta, eu não sou boa o suficiente, eu planejei isso na minha vida e deu errado. Seria vitimizar? A minha vida tomou outro rumo. Às vezes a pessoa se vitimiza, mas às vezes é porque ela estabeleceu uma expectativa muito alta para que ela conseguisse dar conta de atingir aquele objetivo, porque a gente tem um limite. Então a dor emocional, ela parte do princípio de que quando eu olho para mim e eu percebo que a minha vida não se tornou aquilo, né, que eu planejei, aquilo que eu queria ser, ou que o outro me decepcionou,
ou que eu esperava algo do outro e ele não conseguiu satisfazer, né, as minhas expectativas, isso pode virar uma dor emocional. A resposta da dor emocional com o físico, ela pode ser imediata ou pode levar um certo tempo? Depende do caso, Antônio, porque, por exemplo, como eu falei, né, as nossas dores emocionais, nem sempre elas estão associadas com a gente mesmo, às vezes parte do outro. Por exemplo, assim, eu vou dar o exemplo clássico de uma traição. A pessoa chega em um lugar e surpreende o marido ou a esposa numa situação em que está com outra pessoa. Isso causa, de imediato, uma dor emocional, uma tristeza, uma decepção, uma sensação de rejeição, raiva, né? Então pode ser algo assim no momento. E existem situações que desencadeiam ao longo do tempo um estresse pós-traumático, que é quando você vivencia uma situação que é demais para você suportar. Se a gente compara assim, por exemplo, se eu for pegar um peso de 500 quilos, eu não aguento. É demais para a minha constituição física. Quando acontece um fato como esse que você relatou aí, é melhor a pessoa externar isso ou ela guardar isso, né, sem discutir o assunto, entendeu? Qual é o melhor caminho? Porque sempre que ela se lembre ou fale do assunto, ela vai sofrer. Coloca num cantinho, né, vai trabalhando. Qual é o caminho ideal? Antônio, você já teve cólica de rim? Eu já. Graças a Assim, Deus, não. dizem que é uma das piores dores no mundo. Eu já senti isso 2 vezes. Tem que ir para o hospital, não tem jeito. Então, é uma dor física. Se a gente for, né, fazer um parâmetro com uma dor emocional, é a mesma coisa. Não falar das angústias, das tristezas, das decepções, é a mesma coisa que ter uma dor física e ficar ali tentando aguentar. Então, falar ajuda a falar, lógico, né, de maneira correta, assertiva, sem criar mais problemas ainda. Mas falar, Antônio, faz parte do processo de elaboração. O que é uma elaboração? É a resolução dos nossos conflitos psíquicos que estão associados com a nossa dor. Quando a gente resolve falar o que a gente está sentindo, a gente até já falou isso aqui, né, num programa anterior, que quando a gente fala com alguém o que a gente está sentindo, a gente sente um alívio dessa dor. Porque falar faz parte do processo da cura. Se eu não falar, essa dor, a tendência é ela aumentar dentro de quem não fala. Porque qual o problema que se resolve por si só? Uma dor de dente, ela para de doer sozinha ou precisa ir no dentista? Ela pode parar momentaneamente. Parar, mas volta novamente. Com certeza. Porque não fica resolvido, né? É assim, o nosso sofrimento psíquico, ele tem a tendência de quando se estabelece uma dor, ele ir se associando com outra. Por exemplo, uma pessoa sofreu uma traição. Ela não fala sobre, ela não resolve isso dentro dela e aí ela parte para um outro relacionamento e ela leva para o outro relacionamento essa dor que não foi tratada, não foi curada. Então, muitas vezes as pessoas levam para os relacionamentos seguintes problemas dos relacionamentos anteriores. E o que é isso? É uma dor emocional não tratada, não curada. Então, quando a gente fala, a gente procura ajuda, a gente se permite dizer para alguém, que seja para um profissional ou para um amigo, eu estou sofrendo, aconteceu tal coisa comigo, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, porque muitas vezes a gente não dá conta de resolver sozinho.
que assim como, né, eu falei, né, que quando eu tive lá a cólica renal, eu precisei ir para o hospital, tomar um Buscopan na veia para parar a minha dor física, às vezes a gente precisa de um profissional para estancar a nossa dor emocional, entende? Então falar, Antônio, é extremamente importante. Mas falar com a pessoa certa, com o profissional certo. Porque às vezes não basta só o chamado aconselhamento, né? Tem que realmente ter ali um profissional à altura para dar os melhores encaminhamentos. Nem sempre é um profissional que vai acolher essa pessoa, né? Um amigo pode acolher, amparar, auxiliar, um padre, Mas um isso pastor. mas isso tem que ouvir, né? Quem sabe ouvir, né? Porque às vezes a pessoa tem necessidade até de ser ouvido, né? Sabe uma coisa assim, bastante interessante de as pessoas fazerem? Tem gente que é muito bom em dar conselho, em falar, faz de tal jeito. Olha, você está com um problema, faz assim, assim, assim. Mas muitas pessoas têm dificuldade em ouvir. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é a sensação de estar sendo acolhida através da escuta do outro. Muitas vezes a gente só precisa falar, a gente só precisa de alguém que escute, sem que o outro fale assim, ah, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Faz de tal jeito. Olha, isso aconteceu com fulano, ele fez desse jeito e deu certo. E cada um é cada um. Cada um é cada um. Então, às vezes, a pessoa, ela precisa ser ouvida. Na escuta do outro é que está o acolhimento. Muitas vezes, vamos supor, eu te procuro e falo, Antônio, eu estou com tal problema e conto o meu problema para você, você não fala nada, você só escuta. Mas esse escutar me leva aonde? Porque quando eu estou falando com você, eu também estou ouvindo o que eu estou falando. Então, algumas vezes, quando a gente procura alguém para falar, não é para o outro ouvir, a gente precisa se ouvir também. E isso acontece no diálogo, né? Porque uma coisa é eu ficar ali com os meus pensamentos. Outra coisa é eu sentar de frente para você e começar a te falar o que eu estou sentindo. Então, quando eu falo com alguém, existe no mínimo duas pessoas ouvindo. Eu estou falando com você, você está ouvindo, mas eu também estou ouvindo o que eu estou falando. E depois eu vou refletir, mas por que eu falei isso para o Antônio? É muito importante falar, porque através da fala, a gente vai elaborando os nossos conflitos emocionais e vai se curando, porque provoca o alívio. Porque eu estava vendo aqui, depressão causa dor, medo causa dor, ansiedade causa dor, raiva pode causar dor. Quer dizer, elencado aí vários problemas que causam dor, né? A gente não tem como mensurar qual dor é pior, se é a dor física ou a dor emocional. Mas a gente sabe que elas estão associadas e pessoas que sentem dores emocionais provavelmente vão ter doenças físicas. E pessoas que têm doenças físicas provavelmente terão dores emocionais. Porque é muito difícil uma pessoa, vamos supor, tem fibromialgia, que provoca muita dor no corpo todo, né? Dor física. Ela vai ficar deprimida, ela vai ter dificuldade de fazer algumas coisas onde ela precisa da saúde do corpo físico para ela fazer. Então, não tem como desassociar algumas dores físicas dos comprometimentos emocionais e vice-versa. Essas dores emocionais, ela pode ser causada repentinamente, quer dizer, não é algo assim que a certa altura da vida, quer dizer, e às vezes a gente nem sabe também como é o nosso comportamento diante de alguma situação, né? Tem isso, Antônio, porque tem gente que fala assim... Sou forte, mas até que ponto? Mas nem é questão de ser forte.
A questão é como a maneira como eu reajo, a maneira como eu consigo. Às vezes é uma pessoa assim bem estruturada nela mesma, que não é frágil emocionalmente, quando ela passa por algumas situações inesperadas que causam um impacto emocional, elas não reagem bem. A perda de uma pessoa querida, né? A gente nunca sabe. Tem gente que fala assim, se acontecesse isso comigo, eu ia fazer isso, isso, isso. Mas a hora que acontece, é tudo diferente. E todos nós, né, a certa altura da vida, vai sofrer. Diz que se sofre por amor, né, por perda, por... algum momento da vida tem um preço. E diz que o preço do amor é a dor, né? Porque você pode amar uma pessoa intensamente, mas você tem que saber que um dia haverá uma separação. E aí é a dor. E é interessante, assim, eu não conheço ninguém que nunca sofreu. E também não conheço ninguém que nunca teve um momento de felicidade. Eu sempre digo que o sofrimento faz parte da vida e é humanamente impossível a gente passar por uma existência sem nenhum sofrimento. Porque a gente, Antônio, tem perdas. Quantos sonhos a gente tem que não vão se realizar? Quantos? Ao longo de uma vida. Quantas pessoas escolhem não conviver mais com a gente e a gente vê aquele amor indo embora? A gente precisa respeitar a escolha da pessoa. Aquele ditado, né? Viver em cima dessa terra não é fácil. Não é fácil, e é por isso que é importante, né, isso que a gente está falando aqui, porque por mais estranho que possa parecer, existem pessoas que acham que o sofrimento é algo que não pode acontecer de jeito nenhum. Ele pode, ele acontece. O sofrimento é ruim de ser sentido, é doloroso. Ou você vai sentir, ou você vai causar alguém, né? Porque se você também falta, outra pessoa que você gosta, ou a pessoa que gosta de você também vai sofrer. Vai, porque muitas vezes as nossas escolhas é se retirar da vida de alguém, é não fazer parte dos planos da vida daquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa precisa da gente, naquele momento a gente não está apto para ajudar aquela pessoa e precisa dizer um não, que causa uma mágoa. Então a gente também, né, pode ser que inconscientemente cause um sofrimento na vida do outro. Ou às vezes a gente causa até de propósito, né? Tem gente que é vingativa, tem gente que é invejosa, tem gente que não consegue compreender que não custa nada auxiliar a vida do outro. Mas a vida é uma via de mão dupla. A gente faz, a gente recebe, a gente doa, as pessoas doam, né, coisas para gente. Mas a essência de tudo isso que a gente está falando, Antônio, o sofrimento existe, a felicidade existe. E quando o sofrimento ele bate na nossa porta, é preciso a gente compreender que existem ferramentas para lidar com o sofrimento. Porque o que acontece na vida da gente nunca é mais importante como a maneira como a gente reage. Ok. Algo mais a acrescentar? Sim, Antônio, eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e as que vão assistir, que compartilhe também, compartilhe, esse nosso vídeo, que elas curtam, que é muito importante para a gente as curtidas, né, nas redes sociais, que elas vão lá no comentário e que elas dê sugestão de tema. Sugiram para a gente, gostaria que vocês falassem tal coisa. As críticas são muito bem-vindas, eu gosto muito de crítica, né? Então, para essas pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, eu digo assim, que quando o sofrimento bater a porta, ela compreenda que a visão de vida que ela tem para lidar com esse sofrimento pode ser um pouquinho modificada
quando ela resolve procurar ajuda, porque às vezes o ponto de vista da pessoa que está apta para auxiliar é diferente. Por exemplo, Antônio, você está me vendo, eu não estou me vendo. E eu estou vendo você, você não está se vendo. Então, quando a gente procura alguém para ajudar a gente vê coisas que a pessoa não está vendo. Então, que procure ajuda, porque essa ajuda é importante e que ela saiba que não é vergonha procurar ajuda. Obrigado a você mais uma Eu que vez. agradeço. Até o próximo programa. Até. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, tá, pela sua companhia. Participe com a gente, dê sugestão, nos envie temas também que você gostaria que fosse aqui tratados e curta, tá, as nossas postagens aqui no YouTube ou no Face ou no Instagram. Obrigado a vocês e até o próximo programa, Poderosamente.